paz, queridos irmãos, com muita gratificação a Deus que chegamos a este tempo de entrega da última parte das aulas de pregação de homilética. Chegamos no sermão mais complicado de se preparar, que é o sermão expositivo. O sermão que expressa melhor o sentido da Bíblia, o sentido da palavra de Deus, uma maneira mais correta de estar se pregando a palavra de Deus. Vamos lá entender como é que funciona. Queridos, o sermão expositivo, para se pregar ele, a gente precisa entender muito bem de Sitzen-Leben, lembra que é o lugar vivencial, conceito cultural, econômico, social, linguístico, conceito estrutural, gramatical, método histórico gramatical. Por que isso é importante? Porque para a gente pregar expositivamente, de uma maneira mais abrangente, a gente precisa entender como a Bíblia ela foi escrita. Porque se nós lermos a Bíblia com os olhos ocidentais, de maneira que nós aprendemos em ler os textos que nós temos nas nossas mãos, vai ser de muita dificuldade na hora da gente interpretar os textos bíblicos e criar a preparação para a pregação expositiva. Quais são os métodos históricos gramatical que tem na Bíblia? Existe o método narrativo, o método apocalíptico. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse foi escrito nesse método. O método profético. Os profetas usavam muito esse termo, assim diz o Senhor. O próprio Jesus usou muito disso, né? O próprio Jesus, porque ele é o verbo vivo da palavra de Deus. Ele usou o método profético de literatura semítica. Poético. A Bíblia tem linguagem poética, né? O livro de Eclesiastes, Provérbios. Epístolas. As epístolas também, a maneira que Paulo usou, né, para poder passar a exposição da palavra de Deus para as igrejas da Ásia Menor, da Grécia, né, de Roma. E a gente precisa também entender o que é a estrutura literária do texto. Né? Se o texto ele é apodítico, se ele é causuístico, se o texto é uma parábola, se dentro do próprio texto, às vezes, uma narrativa, existe uma epístola, se é um evangelho, ou se é um paralelismo bíblico. Então a gente precisa entender de tudo isso daí para a gente poder começar a construir e a entender como se cria uma pregação expositiva. Irmãos, o texto que eu escolhi para estar passando aqui o esboço de ensinar aos irmãos como criar uma pregação expositiva foi de estrutura literária, do paralelismo, né? Vai ter também no método gramático uma narração, vai ter profecia, né? E uma maneira muito fácil de se entender a pregação expositiva no paralelismo, porque 80% da Bíblia, a exegese dela, se você for fazer, é no paralelismo. Por exemplo, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, a construção dele é toda em paralelismo. Né? Se por acaso os irmãos quiserem entender um pouco mais disso, eu posso estar passando aí os autores que explicam muito bem a respeito desse método de escrita. Né?
Por que o paralelismo é tão importante? Porque é uma maneira de que os semitas usavam para a pessoa memorizar o texto com facilidade. Vamos ver qual os paralelismos que tem para a gente entender, para a gente entrar já no esboço expositivo. Quais são os paralelismos que tem? Tem o paralelismo padrão, o paralelismo antitético, o paralelismo invertido e o paralelismo quiasmo, que é esse que eu vou estar usando, né? O paralelismo de quiasmo, que é a maneira mais usada na estrutura literária da Bíblia, que a gente vai estar trabalhando no sermão expositivo. A partir do momento que vocês aprenderem essa maneira de leitura da Bíblia, vai ficar muito fácil vocês construírem um sermão expositivo. Por quê? Porque a Bíblia ela vai trazer todos os parâmetros, vai trazer tudo para os irmãos. Vai trazer os tópicos, vai trazer as perguntas, vai dar as respostas, vai dar o centro da perícope, vai trazer vai trazer a narração, vai trazer a profecia, vai ficar tudo entendido de uma maneira fácil para os irmãos memorizarem e os irmãos também pregarem. Vamos lá então para a gente entender como é que funciona o paralelismo, quiasmo, para a gente no esboço que eu vou estar ensinando os irmãos. Vamos lá então. Bom, então, o texto que eu escolhi para pregar é o sermão de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. É uma perícope, né? Um paralelismo de quiasmo. É o famoso texto em que Jesus ele vai na casa do Simão fariseu e a mulher pecadora unge os pés de Jesus com um vaso de alabastro, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então, para a gente entrar nessa perícope, vamos entender mais ou menos como é que funciona o paralelismo. O paralelismo quiasmo funciona da seguinte maneira. A introdução da perícope vai estar ligada com a conclusão da perícope. Certo? Olha aqui. A segunda etapa do paralelismo, que é o derramamento da mulher em ação, no versículo 37 e 38, vai estar ligado com o derramamento do amor da mulher em retrospecto, no versículo 44, 45 e 46. O diálogo de Simão com Jesus, no qual Simão julga erradamente, nós vamos ver isso também no texto, está no versículo 39. E o diálogo de Simão com Jesus, que ele julga corretamente, olha, paralelismo, tá vendo? Erradamente, corretamente. Está no versículo 46. E o centro da perícope está nessa parábola de Jesus. Que nós vamos ver. Esse daqui é o centro de todo a perícope. É nela que você vai tirar o campo hermenêutico. É nela que você vai estruturar toda a divisão do sermão expositivo. Amém? Vamos lá então. Divisão do texto, né? Introdução. Os irmãos podem ler em casa, vai do 36, né? O derramamento do amor da mulher em ação do 37 e 38. Vamos ler o texto então. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus aos seus pés. E se colocou, né? Chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijando e ungindo com perfume. Ao ver isso, o julgamento errado, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. A parábola de Jesus, o centro expositivo. Então disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Disse, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor.
Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha condição de como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? O julgamento correto de Simão. Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Derramamento retrospecto de Jesus sobre a mulher. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Conclusão. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até os pecados perdoa, até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Conseguiu perceber, irmãos, a divisão do paralelismo aqui no quiasmo? A estrutura? Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a construir o sermão expositivo em cima dessa divisão, amém? Lembrando, se você for pregar num texto onde não seja quiasmo, seja uma narração, seja uma epístola, você vai ter que usar a estrutura da epístola conforme ela foi criada. Ok? Vamos lá para a ICT? A ICT é a seguinte. A mulher pecadora amou ao Senhor Jesus com toda a sinceridade, acreditava que pedindo a sua misericórdia ela receberia o seu perdão. O mestre não só a recebeu, mas também a salvou e perdoou. Qual que é o campo hermenêutico? Qual que é a tese? Devemos amar ao Senhor Jesus com toda a sinceridade e humildade, recebê-lo em nossa vida e acreditar que assim como a mulher pecadora foi perdoada e salva, nossos pecados são perdoados e também seremos salvos. Qual que é o tema que eu coloquei nesse texto aqui? O tema que está no centro da perícope. O perdão. Ao centro da perícope, vamos lá ver? Os dois homens deviam certo credor. Um devia 50 e o outro devia um devia 500 e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a sua dívida de ambos. Perdoou. O campo hermenêutico é sobre perdão, como Jesus perdoa os pecados da mulher pecadora e como Jesus perdoa os nossos pecados. Vamos lá então para o campo expositivo. Bom, o tema que eu coloquei, o amor perdoador de Deus. Esses pontinhos que eu deixei aqui, esses pontos tópicos aqui, são como eu construiria a minha introdução, como eu fazeria a minha instrução, né? A minha introdução eu fazeria o seguinte, como essa perícope ela não está sozinha, ela está num campo semítico de leitura, a gente precisa entender, no caso aí, precisa entender por que Jesus trouxe esse discurso naquele momento, certo? Vamos entender? Eu colocaria isso na minha introdução, se eu fosse pregar esse sermão em algum lugar. Jesus, ao entrar na cidade, faz um grande discurso sobre perdão e juízo. Ele esclarece sobre o que aconteceria ao que não se arrependerem e o que acontece ao que se arrependem. Esse sermão ele não está em Lucas, ele está em Mateus, versículo 28 ao 30. Jesus ele sentencia as 3 cidades, que é desprezou lá, a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E ele faz um convite a quem se converte, ou seja, a quem aceita o Senhor Jesus. Ele vai fazer um paralelo entre aquele a quem aceita e aquele que não aceita. Esse é a grande discussão nessa perícope, certo? Olha lá como ele faz. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele faz um convite. Porém, aqueles que o rejeitarem, ele já sentencia. Eu já falaria sobre o fariseu, Jesus e a mulher.
num ponto de que Jesus sempre dá oportunidade para o arrependimento a todos, seja publicano, escriba, essêncio, seus zelotas, homem ou mulher. Jesus ele sempre dá oportunidade na introdução, né? Este aqui seria o meu propósito básico, né? Seria isso, a oportunidade de receber o perdão. Falaria da suma importância de como era recebido um rabi naquela época, né? Da suma importância você receber um rabi, um profeta, como ele era recebido alguém com grande importância, né? Vou colocar importância aqui, ó. Alguém com grande importância, né? Porque pelo método em que se recebia essa pessoa na cidade, a cidade toda saberia qual o grau de importância que essa pessoa tinha. Amém? Vocês começam agora a entender porque Jesus vai falar com Simão que Simão não fez aquele monte de honrarias ao receber Jesus, né? Primeiro tópico que eu dividiria esse texto. Como devemos receber o amor de Jesus? Primeiro, nós deveríamos receber com sinceridade e sem frieza. Notem a frieza e a insinceridade de Simão. Tá vendo como o sermão expositivo ele não segue uma lógica de texto? Porque a lógica do texto é a lógica em que o quiasmo dá. Não é a lógica que o texto segue, uma leitura que nós fazemos, mas é uma lógica que o quiasmo dá. Certo? Jesus ele fala isso no quiasmo porque ele deixou de fazer quando ele entra na casa de Simão. Porque Simão recebe ele com frieza e com insinceridade. Eu já começaria trazendo esse sermão dizendo o seguinte, olha, como devemos receber o Senhor Jesus? Com sinceridade e sem frieza. Leia comigo, irmãos. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Simão não recebeu Jesus como um hóspede honrado, desdenhou e menosprezou Cristo. Na época, um profeta era recebido pelo dono da casa e o mesmo o lavava os pés. Isto simbolizava que toda a casa estava disposta a servir. Devemos colocar à disposição, esses aqui são subtópicos, tá? Que eu usaria. Devemos colocar à disposição de Cristo tudo que temos, casa, família, negócios, tudo que temos deve estar à disposição de Cristo quando a gente receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Como nós devemos receber o amor de Jesus? Devemos receber o Senhor Jesus. Receber com respeito e entendimento. Notem o desrespeito de Simão. Você não me saudou com um beijo. Simão não o beijou porque nessa época esse ato era de fundamental importância na receptividade. Era feito na porta da casa, na porta da casa, todos aqueles que estavam ao redor, vizinho, todos aqueles que estavam ao redor do local, viriam que aquela pessoa que está chegando na casa tem um grande respeito pelo quem vai hospedá-lo, mostrando que o hóspede devia trazer paz e bênção de Deus. Olha que fundamental importância. Isso aqui era simbolizado. Por isso que antigamente os irmãos, os católicos chegavam e pediam bênção, pai, bênção, e beijavam a mão do pai, beijavam a mãe quando chegava na casa. Por quê? Porque isso simbolizava a importância de quem estava recebendo e a importância de quem estava sendo recebido. Amém? Devemos receber o Senhor Jesus em nossa casa, em nosso coração. Esta é a morada do Espírito Santo. Quando entrarmos na casa de Deus, igreja, teremos o mesmo padrão de receptividade, apesar do texto falar da casa de Simão, mas torna-se claro que é o Cristo que recebe os que são seus filhos. Amém? Então, esses tópicos aqui estão sem aplicação, tá, irmão? Você tem que colocar sobre aplicação. Com reconhecimento de que ele é o Senhor. Note o desconhecimento de Simão. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Simão não reconheceu Jesus como Messias. Ele não ungiu a cabeça do Mestre, pois não teve hombridade de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Pois até um rabino comum, na época de Jesus, eles recebiam essa honra. Ainda mais o Filho de Deus que estava na presença da casa de Simão. Então Simão não reconheceu Jesus como o rabino, como Filho de Deus, como um profeta de Deus. O tópico de aplicação, devemos sempre reconhecer quem é Jesus e que sem ele nós não somos nada.
E para terminar o primeiro tópico, né, a gente vai trazer o exemplo de recepção de Jesus. Porque quem vai recepcionar Jesus, quem vai recepcionar Jesus é a mulher pecadora. Não é o Simão fariseu, mas sim a mulher pecadora. Note a hombridade da mulher pecadora ao receber o mestre com todas as honrarias. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ela não trouxe água, toalha para lavar os pés do Senhor, porque ela foi pego de surpresa. Ao ver como Jesus estava sendo tratada como alguém sem credibilidade, porque o Simão desdenhou de Jesus, Simão não o recebeu com um beijo na porta. Simão não trouxe água para lavar os seus pés por causa do cansaço da estrada, da sujeira que ia trazer nos pés. E Simão não ungiu a cabeça com óleo. A unção da cabeça com óleo era feita pelo ancião da casa, o mais velho. Ele não fez nada disso. Ou seja, o convite de Simão era para desdenhar a Jesus. Era para humilhar a Jesus. Porém, Jesus é Deus e nós vamos ver o que Jesus vai fazer. Amém? A mulher estava acostumada a passar por isso todos os dias. Mas ela se lembra do sermão pregado de Jesus sobre juízo e perdão e não perde a oportunidade e lava os pés do mestre. Lava com as lágrimas e seca com seus cabelos. Então as honrarias quem vai dar é a mulher. Ela que vai receber a Jesus da maneira correta. Devemos sempre ter o reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Notem, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Olha que interessante. A mulher não poderia beijar a mão do mestre, porque isso causaria um apedrejamento, era um pecado ela beijar a mão do cabelo. Não podia. Não sei. Por causa da sua fama de pecadora, mas não teve vergonha de beijar os pés. Uma declaração de Cristo era seu Senhor. Ou seja, com isso ela estava declarando que Cristo é o seu Senhor. Você lembra do filho pródigo, quando o pai coloca sandálias nos pés? Então a mulher beijava os pés de Jesus porque isso era um costume do escravo que lavava os pés, ele lavava os pés do Senhor dele, né? E que após lavar os pés, ele beijava os pés do seu Senhor por gratidão. Né? Na época, os discípulos de um rabi se assentavam aos pés para aprender do mestre. E ela foi assim, ela foi além, né? Ela não só se assentou, ela beijou os pés. Devemos sempre reconhecer a grande bênção que Jesus veio trazer para a sua igreja. Notem, olha que lindo Deus. Ela derramou perfume aos meus pés. Versículo 55 lá. Está vendo como o quiasmo ajuda bastante a construção do sermão? Por exemplo, o sermão está falando de receptividade. Da maneira que você receber a Jesus, é a maneira que você vai ter ou juízo ou perdão. Amém? Se você receber a Jesus com amor, com o coração aberto, você vai obter perdão, como ele é o Messias. Mas se você receber ele como juízo, você desdenhar de Jesus, você vai receber o juízo dele. A mulher não poderia ungir a cabeça do mestre, mas unge os pés, reconhecendo que aquilo que tinha pregado na entrada da cidade falava ao coração dela. Aí nós vamos para Isaías lá. E por suas pisaduras sarou a alma da mulher. Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Segundo tópico. Juízo ou perdão. Lembra que está falando de receptividade? Simão desenhou a pessoa de Jesus. Não recebeu ele como Messias. A mulher recebeu. Agora nós vamos indo para o centro da película. É interessante. Ó. Nós vamos para o centro do quiasmo. Certo? Agora nós estamos chegando no centro do quiasmo. Que é o juízo ou perdão. Vamos ver? Então, julgar é um erro mortal. Note o julgamento sem compaixão de Simão. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, o que ele faz? Se esse homem fosse profeta, ele já está julgando Jesus. Então quer dizer, esse Jesus não é profeta. Jesus não é profeta. O Simão ele comete o pecado da concupiscência. Ele acha que julgar, mesmo que seja pelo pensamento, não caberia julgo do Messias. Ao ver a mulher pecadora aos pés de Jesus, ele comete um erro que muitos de nós também cometemos
Nós cometemos a omissão do pecado interior em nossa mente e esquecemos da onisciência de Deus. Ou seja, o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda os corações. Bem? Até esse momento, Jesus tinha deixado todas as afrontas de Simão no mundo do silêncio. Jesus ainda não tinha se manifestado, né? Simão está julgando, ele não tinha se manifestado ainda. Olha só como o quiasmo é lindo. Te dá toda a estrutura do sermão já montada certinho para você fazer, a sequência certinha. Mas ele não tinha a menor ideia que estava na frente do Senhor da Glória. Aqui que eu colocaria como aplicação. Devemos sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, seja em todas as esferas da vida. Tem muita gente que se esquece que o Senhor Jesus conhece o nosso pensar antes mesmo de pensarmos. E com isso perde a oração de reconhecimento de nossa pecaminosidade. E se tornam um juiz do próximo e que se absolve a si mesmo. É o caso do Simão. Ele estava julgando Jesus e se absolvendo a si mesmo. Olha que coisa doida. Lunático, né, mano? Doido, né? O pecador julgando o Senhor da Glória. Se encaixa certinho com o juízo de perdão. Lá. O Simão ele cai no juízo. Certo? Vamos lá continuar? Segregar é uma ação do diabo. Olha como o quiasmo aí traz certinho. A estrutura certinho para a gente criar um sermão expositivo. Segregar é uma ação do diabo. Vamos lá. Note a segregação de Simão. Saberia que nele está tocando e que tipo de mulher que ela é. Uma pecadora. Aí Simão já está segregando. Primeiro ele julga Jesus que não é um profeta. Depois ele fala, ó, essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. E ele não é profeta por causa disso. Simão comete o pecado da segregação. Usa um atributo que somente Deus pode usar. Somente Deus que separa o justo do injusto. O Senhor que categoriza e julga uma falha humana. Simão não só julga a mulher pecadora, mas também julga a santidade de Jesus. Olha que loucura. Está vendo como é que se constrói um sermão positivo? Declara que o Messias não era um profeta e também declara que suas palavras não são dignas de ser ouvidas e praticadas no seu coração. Porque quando ele faz aquilo no coração dele, né, ele já traz Jesus com uma má intenção. E acontece aquilo, o coração dele se enche de orgulho, se enche de julgo, de ações demoníacas para julgar Jesus, né? Se enche daquilo para poder desenhar. Eu vou desenhar em cima de Jesus, tem razão, só que ele esquece que Jesus é Deus. Né? Vamos lá, mais uma aplicação. Não devemos segregar ninguém, pelo contrário, devemos ter como exemplo o que Jesus fez naquele momento. O Messias não somente mostrou que a mulher foi aceita por sua adoração, como também quebra vários paradigmas. Vamos ver os exemplos de paradigma que Jesus quebra com a ação da mulher? Olha só, primeiro paradigma. Mulher não poderia tocar em um homem. Quebra de paradigma moral do legalismo. Amém? Qual é o segundo paradigma? Uma pecadora não podia tocar em um rabino. Quebra de paradigma religioso. Olha que coisa. Tá? Terceiro, não era convidada a estar à mesa. Ela não foi convidada para estar na mesa. Quem estava convidado foi Jesus e os outros fariseus. Ela entrou de supetão. Porque naquela época, quando se convidava alguém assim para se comer, a porta ficava assim aberta. Então as pessoas ficavam ao redor para ouvir o sábio falar, para ouvir o mestre falar. Porque todos queriam aprender. Amém? E ela usou de oportunidade, viu a oportunidade e se chegou aos pés de Jesus e fez aquela grande ação de amor para com Jesus. Ela não era convidada, não poderia ter a atenção do mestre. Jesus quebra o paradigma litúrgico. Olha que maravilha. Quebra de paradigma litúrgico. Ou seja, irmãos, quando nós vamos na igreja, Deus ele dá a condição de ouvir as nossas orações no mesmo patamar de um pastor, de um bispo. Não tem paradigma litúrgico com Deus. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Né? Vamos entender agora a matemática do legalista? Nós estamos indo no julgo. Ó. Isso aqui é tudo julgo de Simão. Ó. Juízo de Simão. Olha só, julgo de Simão.
Lembra que ele jogou erradamente? Jogo de Simão. Matemática do legalista. Ó, matemática. Nota, Jesus agora vai comparar a matemática do fariseu. Então diz, Simão, tenho algo a te dizer a você. Disse mestre, disse ele. Até o momento tudo estava sob os olhos de Simão. Tudo estava sob o seu controle. Nada estava fora da sua alçada. Para ele Jesus era um falso profeta. E a mulher era uma pecadora e adúltera. E ele um fariseu que não poderia se misturar com esse tipo de gente. Por isso Jesus vai mostrar que as somas humanas não têm o menor peso para o agir de Deus. Então a matemática do legalista é o seguinte: Jesus era um falso profeta e a mulher era uma pecadora e ele era um santo. Ao falar, Jesus traz toda a atenção para si. A atenção já não era mais de quem recebia. A atenção era porque naquela época, até a passagem da fala do receptor para aquele que estava sendo convidado a falar, tinha todo um ato litúrgico. Só que Jesus corta a cena. Jesus corta no meio a liturgia. Lembra quebra de paradigma litúrgico? Jesus quebra. Ele assume a fala, ele assume a posição de locutor no jantar. Antes do que fosse passada a palavra. Traz atenção para si. Pois até aquele momento todos os olhos estavam na mulher, que sem permissão estava causando mal-estar nos convidados, com a ação imprópria para a ocasião. Ou seja, quando agimos em prol do reino de Deus, todas as tensões hostis é contra nós. Mas o Senhor nos toma para si. Amém? É quando Jesus toma para si a fala, ele vê a matemática dos legalistas, né? Jesus é um falso profeta na visão dos fariseus. A mulher é pecadora e eles são os santos. Jesus vai trazer a matemática de Deus. Agora a matemática de Jesus. Notem, Jesus agora mostra como todos dependem da sua graça. Olha lá, o centro da perícope, do paralelismo quiasmo. 2 homens deviam um certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Quando Jesus fala, todo mundo se cala para ouvir. Porque quando Jesus falou disso, não é como assim? Vai perdoar 500 denários e 50 denários? Isso é uma fortuna naquela época. É uma fortuna, pequena fortuna. Enquanto aos tópicos que eu colocarei aqui, enquanto a mulher está sendo julgada por todos na sala pelos Jesus traz a palavra. Nele ele usa um símbolo de fácil conhecimento de Simão e dos fariseus, que é o dinheiro, que é na mão. Né? Pois sabemos que esse era o cunho vivencial dos fariseus. O fariseu gostava muito de grana, irmão, de dinheiro. Então por isso que Jesus usa esse símbolo. Né? Todo mundo toma atenção para, opa, que fortuna que ele vai perdoar, que negócio é esse? Porém agora, em defesa da mulher pecadora, o mestre não só coloca Simão contra a parede, mas todos os fariseus que foram convidados. Jesus. Jesus agora mostra que não existe ninguém sem dívida com ele. Seja ele muito grande ou muito pequenos pecados. Jesus ele usa um simbolismo. Ele traz a atenção dos fariseus, fala de dinheiro, mas ele fala de dívidas. E que todos que estavam ali deviam para ele. Não só a mulher, mas também como os fariseus. Também tinham pecado, deviam a Deus. Porém, ninguém tem condição de pagar. Traz o Simão ao mesmo nível da mulher pecadora aí, ao centro da película. Jesus nivela a mulher pecadora e Simão no mesmo patamar. Vocês estão no mesmo patamar. O problema é que ela... Vamos ver para frente o que vai fazer? Vamos lá. Mostra que para Deus a mulher é julgada pelos compatriotas. Ele mostra que para Deus a mulher que é julgada pelos compatriotas está no mesmo barco dos fariseus que julgarem ser santos. Vou colocar serem santos, serem santos. Por isso Jesus está disposto a pagar a dívida e perdoar a todos que se achegaram a ele como a mulher pecadora. Pois esse gesto de se humilhar aos pés de Jesus é muito mais superior do que o de Simão e o seu legalismo até aquele momento. Olha que coisa maravilhosa. O exemplo não era Simão, o exemplo era a mulher pecadora.
Qual que é o jugo de Jesus? Jesus vai mudar. Até esse momento aqui, irmãos, nota. A matemática do juízo, né? Juízo, matemática do legalista, matemática de Jesus. Agora, qual é o jugo de Jesus para aqueles que recebem o perdão? Tá vendo? Que segue uma lógica, olha só. Note, Jesus vai dar o seu veredito para aqueles que não aceitam como Senhor. Ele dá o veredito. Ó. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Olha o jugo de Jesus. Ele está falando de justiça agora, né? Eu falei de amor, não, mas é de justiça. Simão não recebeu Jesus com amor. Sua verdadeira intenção era desdenhar do Cristo. O convite, na verdade, era uma armadilha para desmoralizar Jesus. Na cabeça de Simão, o perdão de Jesus era algo fora de sua aceitação. Não tinha valor. O convite não foi efetuado para isso. E o Messias sabia. O Simão não convida Jesus para receber o perdão de Jesus. Ele convida para desdenhar de Jesus. E Jesus sabia. Mas Jesus vai. Mas o Cristo deu muitas... Porque ele vai? Porque o Cristo dá oportunidade. Não, mas o Cristo deu muitas oportunidades a eles se arrependerem. Então Jesus vai para dar oportunidade para o Simão se arrepender. No exemplo que a mulher deu. A mulher ouviu Jesus uma vez só. E já se arrependeu e foi atrás de Jesus. Simão ouviu pela primeira vez Jesus falando. E na segunda ele ainda não tinha se arrependido. Bem? Entendeu? No exemplo que a mulher deu, se ela com todos os pecados foi aceita, ele também poderia. Mas mesmo assim ele não aceitou. Não devemos perder nunca a oportunidade de receber o perdão de Jesus. Pois o milagre do perdão gera o amor que temos um pelos outros e para com os outros. Tá vendo? Jesus vai falar de perdão, Jesus vai falar de jugo e de perdão. Aqui você já finaliza no perdão aqui, ó. Já chama outro tópico, ó. Tá vendo? Como se prega expositivamente. Qual que é o outro último tópico? É a clareza do perdão. Até aquele momento só a mulher estava sabendo o que estava reconhecendo, estava recebendo de Jesus, os outros só estavam julgando. Vamos ver então como é que a gente estrutura a clareza do perdão, ou seja, o perdão esclarece. Notem, Simão julga a si mesmo. Olha lá o Simão se julgando a si mesmo. Simão respondeu, Jesus ele faz, Jesus pega ele, tá vendo? Jesus ele fala, ó, sempre dá pedido ter perdão, lá, tá vendo? Só que Jesus, agora Simão vai julgar a si mesmo. Ó. Simão respondeu, suponho que aquele quem foi perdoado a maior dívida recebeu o maior perdão, né? Você julgou bem, disse Jesus. Simão foi forçado a julgar ele mesmo. Simão foi forçado a falar que o devedor que tiver a maior dívida, perdoado era o mais amado, mais que tinha amado, né? Amado o perdoador. Vamos ver aqui o perdoador. Caso contrário, estaria fugindo da lógica do legalismo, que ele mesmo pregava, pois perdoar o que devia mais lhe trazia mais mérito legalistas. Entendeu, irmãos? A mulher entrou na casa como uma indigente, sem nenhuma postura, sem honra, conhecida como uma pegadora. Alguns estudiosos falam que talvez ela era uma prostituta, né? Devido ao unguento que ela levava. O perfume que ela levava no pescoço, ficava pendurado no pescoço e ela de vez em quando colocava na boca para tirar o mau hálito. Então use esse perfume numa ocasião ali para poder lavar os pés de Jesus. Né? Era um objeto, ela era considerada como um objeto descartável. Ela não recebia compaixão de ninguém, dos seus vizinhos, estava condenada ao legalismo. Né? Mas ao ver que a sua dívida, o seu pecado estava na matemática de Jesus, a recompensa deve estar lá próxima, ela Senhor honrado por Messias, ela não perdeu a oportunidade. Outro tópico, devemos entender que não é pelos nossos esforços que nos tornamos santificados, mas pela imensa graça de Deus. Somos salvos pelo imenso perdão concedido por Cristo. Deu para entender como é a clareza do perdão? Não é que a mulher pecadora que fez, é o próprio Cristo. Deus deu oportunidade para Simão, Deus deu oportunidade para ela, mas ela recebeu porque ela reconheceu Jesus como Messias. O perdão mostra quem nós somos. Olha
um paralelismo. Ele vai mostrando para a gente como a gente constrói toda a estrutura. Né? Notem, Jesus exalta a pecadora. Olha que interessante. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Até esse momento, o centro da reunião era Simão e Jesus. Mas agora o centro é Jesus e a mulher. Olha que interessante. Todos que reconheciam os fariseus tinham os mesmos exemplos de retidão a Deus. Porém, agora o mestre vai mostrar o verdadeiro exemplo de adoração. Ou seja, até aquele momento, todo mundo queria ser igual ao fariseu. Né? Mas Jesus vai mudar. Vai falar, não, o centro da adoração não é o legalismo fariseu. O centro da adoração é um coração arrependido. É um coração que aceita o meu perdão. Olha que maravilhoso. Jesus não chama ela de pecadora, mas chama ela de mulher. Olha aqui, irmãos. Olha aí. Ser humano. Né? Não como um objeto, mas uma filha que pediu, que foi atendida. Se você for lá no hebraico, você vai ver que Jesus não chama ela de maldita, como o Simão chama, mas chama ela de mulher. Né? Ao colocar a mulher no centro, Jesus rejeita Simão. Ele rejeita Simão. Fala, Simão, tudo que você fez aí, você não recebeu mérito nenhum. Mas ela está recebendo, porque ela me amou. Jesus rejeita Simão porque o mesmo se achava com poucos pecados e os seus próprios méritos já era bastante para justificá-lo. Outro tópico. Devemos entender que vale mais um pecador que reconhece o pecado e clama a misericórdia de Deus do que um legalista que não reconhece a sua finita decadência. Terceiro, irmãos, olha, para terminar. O perdão enobrece. Tá vendo que não segue a lógica? Ó? 44, 47. Segue o quiasmo. O perdão enobrece. Note, Jesus mostra quem a mulher acabou de se tornar. Portanto, eu digo, os muitos pecados delas foram perdoados, pois ela amou muito. Segue, tá vendo? Está seguindo uma lógica. Uma lógica. Você não vai se tornando lógico. Jesus torna a mulher pecadora em algo a ser copiado. Não pelo pecado que ela outrora tinha cometido, mas pela sinceridade em reconhecer que necessita da misericórdia de Jesus Cristo. Então, ou seja, Jesus fala para ela que ela se torna exemplo porque ela reconheceu que precisa do meu perdão. O perdão é uma sentença dada por Deus e não por homens. Torna o pecador, torna o pecado do ser humano um fardo carregado pelo próprio Messias. Ou seja, enobrece, torna nobre, realça e levanta o caído. Tira da escuridão e coloca nos holofotes da dádiva divina. Olha aí que maravilhoso. Deus, né? Nós temos o maior de todos os tesouros, é o perdão de Deus. Algo que nunca teríamos a capacidade de conquistar, pois éramos caídos no pecado e longe da vontade do Criador. O perdão eterniza nossa história. Olha que maravilha. Nota, Jesus apenas não traz ela para o centro do discurso, como alguém a ser seguido pela fé, mas torna ela participante das bênçãos do Calvário que ele ainda fazer. Que maravilha. Notem no texto. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Que maravilha, né, irmão? Seus pecados estão perdoados. Maravilha. Olha que maravilha. Há uma corrente de pensamentos modernos que afirma que o perdão é algo conquistado. É conquistado por atos em prol do evangelho. Simão, os fariseus, teve a maior de todas as honras. O convite foi feito primeiro a ele. Não pelo legalismo, mas pelo perdão. Muita gente acha que vou fazer para Deus, porque Deus vai fazer para mim. Não. Então, o perdão é você aceitar o Senhor Jesus Cristo uma só vez e você está justificado. A mulher herdou a segurança do perdão.
e o testamento da salvação. Olha que maravilha isso, irmãos. A mulher herdou a segurança do perdão e o testamento da salvação. Aos olhos de todos, era a última na fila da graça, porque ela é uma pecadora, provavelmente uma prostituta, né? Mas entendeu que a filha nada mais é do que um ato de fé. A filha é um ato de fé, irmãos. Não existe pecadinho, pecadão. Existe você, o pecador. Aquele que está no pé de Jesus Cristo, que pede perdão pelos seus pecados. Vamos ver no texto? Note, Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Versículo 50. Para conclusão, queridos. Lembra que a gente começa na introdução, agora fecha na conclusão, no versículo? Conclusão. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecado? No versículo 49. Quem é que estava no contexto geral? O fariseu, Jesus e a mulher. Certo? Assim como Simão, o fariseu e a mulher pecadora, nós todos os dias somos convidados a estar na mesa com Jesus, nesse mesmo contexto de decadência moral e ética. Todos os dias o Senhor nos convida e perdoa os nossos pecados. Nós temos a oportunidade de reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da glória. Nós devemos aceitar a nossa condição de pecador. Por quê? Porque, no caso aqui, Simão não aceitava a sua condição de pecador. Neste caso, te pergunto, em que posição você gostaria de estar? Você gostaria de estar na posição de Simão ou na posição da mulher pecadora? Esse é o convite da película. Você quer ser um legalista? Viver pelas suas próprias mãos? Ou você quer aceitar o perdão de Jesus? E amar o próximo como a ti mesmo? Mas uma coisa já te adianto, meus queridos. A condição da mulher pecadora foi ouvida por Cristo. Não pela quantidade de pecados, mas pela humildade em que se ela colocou diante do Senhor Jesus. Este que perdoa pecados é o Senhor Jesus, Filho de Deus. E hoje está convidando a você para estar com Ele e receber as mesmas dádivas da mulher pecadora. Percebeu aí, irmão, como é que constrói um sermão expositivo, bem esboçado? Né? Um sermão aí que, claro, para pregar, né? Por quê? Porque foi estruturado um método correto de que foi escrito o texto, né? O paralelismo quiasmo, usando a narrativa, convidados que é um narrador, narrativa, usando a profecia, né? Onde está a profecia? O que é a profecia, cara? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. E usando o paralelismo no texto todinho. Né, irmãos? Como é fácil construir? Não ser uma pregação expositiva. Né? Tema: o amor perdoador. Tópico: como devemos receber a Jesus. A maneira correta de receber a Jesus. Aí, quando nós recebemos Jesus, ele coloca à disposição o perdão. Se você não recebeu o perdão, você vai receber o juízo, porque você vai negar a Cristo. Né? Quem nega a Cristo recebe o juízo. Certo? A clareza do perdão, é a fortaleza que Cristo nos dá no perdão, conquistado na cruz do Calvário. Olha que maravilha. Maravilhoso, né, irmãos? Então, meus queridos, está aí o texto do sermão expositivo. Espero ter ajudado os queridos irmãos aí, na graça do Senhor Jesus. Qualquer dúvida é só postar aí no grupo que estaremos à disposição para ajudá-los. Amém? Amém, queridos.